Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos a mais um super curso gratuito Festival dos Recheios. Eu tô muito feliz com a participação de todos vocês aqui. Eu sei que estão ansiosas porque eu também estou super ansiosa, principalmente porque recheio eu diria que recheio é quase a base da confeitaria, né? Por quê? Porque recheio vai em praticamente tudo que tá na confeitaria, né? Vai nos nossos bolos, vai nos nossos ovos, vai no bolo no pote, vai no cupcake, vai até dentro de brigadeiro, não é mesmo? Vai dentro das nossas tortas, recheio vai em tudo, nas sobremesas. Então, gente, é muito importante ter uma boa cartela de recheios, receitas boas, fáceis, que deem certo aí na cozinha de vocês. E é por isso, focada nisso, que eu criei esse curso gratuito de Festival de Recheios. Eu espero que vocês aproveitem todo o conteúdo que eu vou passar aqui. Eu vou tentar, como em todos os meus outros cursos gratuitos, vou tentar entregar o máximo que eu conseguir para vocês, tudo que eu acho que é realmente importante, né? Sem ficar inventando a roda. Claro que eu vou passar receitas diferentes para vocês também durante todo este curso gratuito, mas eu não vou deixar de falar sobre aquilo que vende todo dia, né? Aqueles recheios que são carro-chefe, que realmente vão fazer o negócio de vocês alavancar, né? Dar aquela arrancada mesmo e fazer com que vocês façam vendas todos os dias, que é muito importante, não é mesmo? Mas antes de começar o conteúdo do nosso curso gratuito Festival de Recheios, esse nome tá lindo demais, né? Festival de Recheios, já dá pra ver que vocês vão aprender muita coisa legal aqui comigo essa semana. Mas antes da gente começar o conteúdo, não esquece, se você tá me assistindo pelo canal no YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu poste por lá. Se você não me segue ainda no Instagram, o meu Instagram é Oficial Mahara Bortolotti e também tem Oficial Mahara Bortolotti 1. Esses são os meus dois perfis oficiais e eu adoro estar compartilhando lá nos meus stories, quando vocês me marcam, quando vocês testam as nossas receitas e me marcam nas redes sociais. Tem também o meu grupo de confeitaria no Facebook, que é Receita de Bolo com Mahara Bortolotti, vem aprender comigo. Lá dentro do meu grupo tem milhares de mulheres e de homens trocando experiências todos os dias com o que aprendem nos nossos cursos. Eu fico tão feliz, o que tem de gente que começou na confeitaria com os nossos cursos, gente. É muita gente. Eu sou muito grata a vocês. Já são aí mais de 200 mil alunas online, mais de 200 mil alunas nos cursos pagos. Nos gratuitos eu já perdi as contas faz tempo de quantas alunas eu tenho. Então, gente, eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Essa não vai ser uma aula curtinha não, porque eu tenho muita coisa para passar para vocês hoje. E eu peço para vocês, assistam todas as videoaulas, tá? Vai ter dicas que eu vou dar só na aula 1, vai ter dicas e truques que eu vou dar só na aula 2, vai ter dicas e truques diferentes que eu vou dar só na aula 3. Então é importante assistir a todas as 3 videoaulas para não perder nada do conteúdo, para que vocês depois tenham sucesso na hora de fazer essas receitas, né? Para que deem certo de verdade, porque isso é uma preocupação que eu tenho muito grande dentro dos cursos. Passar para vocês receitas que vocês vão fazer aí na casa de vocês e vai dar certo, sabe? Eu quero acabar com a frustração das pessoas que ficam tentando entrar na confeitaria e desistem por conta de não conseguir executar as receitas, né? Fazer receitas difíceis, receitas muito caras, né? Então eu quero, esse é um dos meus objetivos com esses cursos, né? Facilitar a vida de vocês da mesma maneira que eu gostaria que tivessem facilitado a minha lá atrás, que é quando eu perdi um monte de recheio, não acertava o ponto. Tem vários truquezinhos quando o recheio perde o ponto, para descobrir qual é o ponto certo do recheio. Então eu vou dividir tudo isso com vocês. Todos esses truques, esses segredinhos,
essas técnicas, tudo que eu puder eu vou dividir com vocês durante essa semana. Então, o que eu peço que vocês façam é que permaneçam dentro dos seus grupos e que assistam a todas as videoaulas. Essa vai ser a nossa troca. Combinado? Bom, gente, a nossa primeira videoaula maravilhosa vai ser o quê? A gente vai falar sobre o recheio mais estruturado que existe, tá? O recheio, eu acho que mais pedido do Brasil, mais utilizado no Brasil, mais pedido pelos nossos clientes, por todos os clientes, tá? Então, esse é o recheio principal. Esse é aquele que não pode faltar no seu cardápio. Já tem que ser o número 1, tá? Número 1 que é modo de falar, porque eu vou ensinar várias variações desse recheio para vocês nessa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos então para a nossa super videoaula. Eu tenho aqui na minha bancada 2 ingredientes fundamentais para a base do recheio que eu vou ensinar na aula de hoje, tá? Leite condensado e creme de leite, tá? Para recheio, eu sempre vou indicar que vocês utilizem o creme de leite 17% de gordura, tá? Até o 20 dá, até 20% de gordura dá. E eu sempre vou indicar que seja o creme de leite de caixinha. O fresco não, porque o fresco, aquele do vidrinho, ele é 40% de gordura, então é muita gordura para o recheio, tá? Então, os cremes de leite, aquele que é de fácil acesso, que vocês vão encontrar em qualquer supermercado, tá? Então aqui, gente, entendam que aqui já tá a base do recheio, né, mais estruturado do Brasil, mais estruturado do mundo, que é o recheio de brigadeiro tradicional, tá? Eu vou começar colocando aqui na panela, que daí eu vou colocando e vou falando com vocês, tá? Mahara, o que eu preciso para um recheio lisinho? Tem muita gente que ama o recheio de brigadeiro, é a preferência nacional o recheio de brigadeiro, tá? Tanto o branco quanto o tradicional de chocolate. Porém, tem gente que não consegue ter bons resultados, né? Não consegue ter sucesso com as receitas, né? E às vezes acha que é por culpa da marca do leite condensado, do creme de leite. E às vezes é alguns truquezinhos que fazem a diferença que a pessoa não sabe e aí não tem um resultado satisfatório na hora de fazer a receita. Então prestem atenção em tudo que eu vou falar, que eu vou entregar com todo o meu carinho, todo esse conteúdo para vocês, totalmente de graça, tá, gente? Então, o que precisa para um bom brigadeiro? Uma panela grossa, tá, gente? Essa panela aqui que eu tô utilizando, olha, ela é bem grossa, maravilhosa. Essa daqui é da Neoflan, tá? Ela é bem grossa. Mas também tem a panela mexedora da Brother Mix, que é supimpa de maravilhosa. É uma panela que vai ajudar você, vai facilitar a sua vida. Ela também ela faz todo o trabalho que a gente tem manual para fazer o recheio, ela faz sozinha. É só colocar todos os ingredientes dentro da panela, mexer muito bem dentro dela, né? E depois colocar no fogo médio e deixar ela fazer o trabalho sozinha. O ponto que chega nela é o mesmo ponto quando a gente descobre quando chegou o ponto na panela tradicional que a gente mexe, tá? Então, depois tá aqui dentro dos grupos, a gente coloca o contato da Brother Mix. Todos vocês têm direito a desconto para comprar a panela mexedora da Brother Mix. Depois a gente deixa o contato deles, tá? Porém, como eu sei que muitas pessoas ainda, tá, gente? Porque a gente tem que sempre pensar que uma coisa que você quer alcançar muito, você não alcançou ainda, mas você vai alcançar. É questão de tempo para você poder comprar, né, a sua panela mexedora, realizar os seus sonhos dentro da confeitaria. Eu tenho certeza que é questão de pouco tempo e bastante determinação e foco naquilo que vocês querem, que vocês vão conseguir adquirir tudo que vocês precisam para trabalhar, né? Eu, quando comecei, não tinha uma panela mexedora, não tinha uma panela grossa, tinha uma panela mais fina, simples, certo? E comecei. E eu sei que vocês também vão começar. Adquirir as coisas, gente, é com o tempo, um passo de cada vez, tá? Então, deixa eu continuar falando. Uma panela grossa, uma espátula com a ponta de silicone. Aqui eu tenho dois tipos de colherzinha com a ponta de silicone. Eu tenho essa arredondada, redondinha, ó, redonda, e tem essa aqui que tem essa pontinha.
Quando vocês forem comprar uma colher de silicone assim, gente, compre a que tem essa ponta, porque ela consegue chegar em todos os cantinhos da panela. Depois aqui na prática vocês vão notar isso quando eu for fazer o recheio. Ela consegue pegar em todos os cantinhos da panela e, querendo ou não, vocês acreditando ou não, ela ajuda aí muito a chegar num resultado perfeito. Sabe aquele recheio de brigadeiro bem lisinho, que se solta do fundo da panela, que não fica queimado? É também por conta da colher com a ponta de silicone, tá? E da panela grossa. Então, uma panela grossa, uma colher com ponta de silicone são fundamentais aí para você ter um bom resultado. Mahara, eu tô começando agora, minha panela não é grossa e eu nem tenho essa colher de silicone. Não tem problema, você vai testar todas as nossas receitas e provavelmente elas vão dar certo também, só que você vai ter que tomar alguns cuidados extras se você não tiver uma panela grossa e uma colher, tá? Quando eu comecei, gente, eu tinha uma panela grande que eu conseguia colocar nela até 8 leite condensados de uma única vez. Eu nunca vou me esquecer disso. Ela era bem fininha e ela era muito chata. Eu tinha que ter muito jogo de cintura com a altura do fogo, do bico do fogão, para não queimar os meus recheios. E a colher que eu usava também era a colher de pau na época, né? Porque faz muitos anos. Era a colher de pau. E ali eu fiz paneladas e paneladas de recheio com o meu brigadeiro, que foi o carro-chefe por muitos anos. O recheio que eu vou ensinar para vocês hoje aqui e as variações dele era o recheio disparado que eu mais vendia, que eu mais faturava, tá? Então, valorizem essa receita. Tá, gente? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho chocolate 50%, 55% de cacau, da Mega Sabor. Depois vocês vão ver a textura desse chocolate em pó. Aqui a gente tem cacau 100%, tá, gente? Quando diz cacau na receita, é porque é cacau 100%, tá? Não tem nada de açúcar aqui, só cacau. 100% cacau, tá? Esse é aquele mais forte, mais seco, tá? Mais escuro também. E aqui, sim, chocolate em pó, 55% de cacau. Quer dizer que tem um pouco de açúcar aqui nessa composição, certo? Então aqui já é nosso saborizante de chocolate. Tenho aqui também da Mega Sabor as pastas saborizantes. Hoje a gente vai utilizar de nozes, pistache também. Olha que maravilha, gente, isso aqui é a 8ª maravilha do mundo. Se não é, tá próximo de ser, porque a gente consegue saborizar qualquer tipo de recheio com essas pastas. A gente consegue saborizar chantilly, cremes, sobremesas, massas, absolutamente tudo, chantininho, tudo, recheios maravilhosos, tudo dá para saborizar com essas pastas saborizantes que a gente vai utilizar. Vou mostrar para vocês como é que se utiliza. Temos aqui ninho em pó, é outro saborizante. E vamos começar então. Eu tô aqui com a minha panela, vou colocar aqui na minha panela uma caixinha de leite condensado, tá? Gente, a marca do leite condensado é a marca da preferência de vocês, tá? E vou colocar aqui também uma caixinha de creme de leite, tá? Então tá aqui uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Gente, e a partir desses dois ingredientes aqui, vocês podem ganhar o mundo com os recheios, tá? Porque essa daqui, esses dois ingredientes é a base para qualquer recheio de brigadeiro. Aqui vocês vão poder saborizar do sabor que vocês quiserem, qualquer sabor, qualquer variação. Pode ser um crocante, pode ser com pasta saborizante, pode ser usando a própria fruta, que eu sei que vocês têm bastante dúvida quanto a saborizar com o suco da fruta. Eu vou falar sobre isso nessa aula, tá? Para vocês perderem o medo de uma vez por todas de saborizar, seja com o que quer que... Para vocês perder o medo de uma vez por todas de saborizar o recheio de brigadeiro, tá? Então aqui o creme de leite, o leite condensado. Daqui já sai o brigadeiro branco tradicional, que é a base, tá? A base para qualquer sabor de recheio de brigadeiro está aqui. Creme de leite e leite condensado.
apenas 2 ingredientes. Partindo apenas de 2 ingredientes, vocês podem ganhar um mundo com variedades de sabor de recheio só com esse aqui, tá? Então aqui a gente vai fazer, obviamente, um brigadeiro branco, porque depois eu vou mostrar pra vocês como a gente pode saborizar, tá? Então, uma coisa importante, Mahara. Por que dificilmente tu usa manteiga ou margarina no recheio, né? Nos recheios de brigadeiro? Porque aqui, gente, eu tô usando uma panela bem grossa, tá? Uma panela bem grossa. E eu já fiz diversos testes usando a manteiga e a margarina e não usando. E eu não sinto diferença no brilho, eu não sinto diferença no sabor, eu não sinto diferença na estrutura do meu recheio, em nada. A única coisa que eu noto que a manteiga ou a margarina, se eu for utilizar uma colher de sopa aqui, que vai me ajudar, é caso eu esteja usando uma panela mais fina e eu quiser evitar de queimar o fundo da minha panela. Aí, essa colher de sopa rasinha de manteiga ou margarina vai entrar para me ajudar, tá? Mahara, então eu vou ter que usar, minha panela é muito fina. Ok, pode utilizar aqui nessa receita uma colherzinha bem rasinha de sopa de manteiga ou margarina, que tá aqui, ó, eu deixei até aqui do ladinho para usar aqui, ó. No caso, eu usaria uma manteiga sem sal, mas se vocês quiserem, Mahara, quero testar hoje essa receita de brigadeiro. Só tenho margarina em casa, pode ser a margarina também, não tem problema nenhum, certo? De preferência sem sal. Mahara, por que que todo mundo fala isso do sem sal, sem sal? Por quê? Aqui, esse recheio base de brigadeiro branco leva um leite condensado e um creme de leite. Aqui o sabor tá perfeito, tá equilibrado, né? Eu não quero mais doce que isso, eu quero que fique mais ou menos neste sabor aqui que chegou, né? Nesse equilíbrio de sabor. E se eu acrescento uma colher de sopa de margarina com sal ou manteiga sem sal, o sal, o que que o sal faz? Por que que vai aquela famosa pitadinha de sal nas coisas? O sal, ele vai acentuar o doce, ele vai elevar esse doce, ou seja, vai ficar um pouquinho mais doce, né? E eu não quero acentuar mais o doce, porque eu acho que já está equilibrado. Então, por isso que na maioria das receitas vai a manteiga ou margarina sem sal, que é para manter o equilíbrio do sabor, certo? Então eu não vou usar, mas se você usar, não vai ficar, né? Meu Deus, vai dobrar o sabor de doce, vai ficar 2 vezes mais doce. Não, mas vai dar uma acentuada a mais no doce. Mas se você quer testar com sal, pode testar também que vai dar certo também. Certo, gente? Então agora a gente vai vir aqui pro meu fogão pra gente fazer esse recheio de brigadeiro branco. Vamos lá? Bom, gente, trouxe aqui a minha panela pro meu fogão. Eu sempre vou indicar que vocês façam em fogo baixo para médio. Em fogo baixo, se o fogão de vocês for muito potente, tá? Se for um fogão que não é muito potente, aí, Mahara, meu fogão já tá meio velhinho. Aí você pode fazer em fogo médio. Por quê? Na maioria das vezes, quando o brigadeiro perde o ponto, quando ele perde o ponto, ele vira aquele puxa. Já aconteceu com vocês, gente? Comigo já aconteceu várias vezes de eu perder o recheio porque ele virou um puxa. Você bota em cima do bolo e ele começa a se esparramar todinho, né? A gente fica doidinha com isso. Então, gente, na maioria das vezes, qual foi o erro para que isso acontecesse? O brigadeiro passou do ponto. Ele ficou tempo demais no fogo, você passou tempo demais mexendo lá na panela no fogo, e aí o brigadeiro, ao invés de chegar no ponto, ele passou do ponto. Você achou que não tinha chego, e na verdade já tinha até passado. E aí ele vira aquele puxa que não tem solução. Então, e isso acontece por causa de quê? Geralmente o fogo baixo demais, gente, aí não chega no ponto nunca. Então, por isso às vezes é melhor fazer em fogo médio e ficar bem atenta, mexendo, sempre sem parar, do que em fogo baixo e passar do ponto, tá? Então, eu indico geralmente fogo médio, tá? Mas mexendo sem parar. Então, aqui agora a gente vai mexer nos cantinhos. Agora entra aquela importância da nossa colher com a ponta de silicone, ó, que eu consigo pegar, alcançar todos os cantos da minha panela e vou mexendo sem parar até chegar no ponto de recheio bem estruturado. Aquele recheio que vocês vão poder usar para fazer
uma contenção no bolo de vocês, aquele recheio que vocês vão poder usar para rechear os ovos trufados de vocês, os ovos com recheio também, aquele recheio que vocês vão poder usar para trabalhar com bico, fazer decoração em cupcake, tudo que você quiser, cobertura para bolo caseiro, tudo que vocês quiserem, vocês vão poder fazer com esse recheio aqui, tá? Vai ficar maravilhoso, estruturado para absolutamente tudo que vocês quiserem, tá? Para bolo que leva pasta americana, para tudo, certo? Com essa única base, e o mais legal, gente, com essa base aqui que vocês podem usar esse recheio para tudo, vocês vão poder saborizar também no sabor que vocês quiserem. Então agora aqui a gente vai mexer até chegar no ponto e vocês vão acompanhando aí que eu vou falar para vocês quando chegar nesse ponto, quando é o momento exato para desligar o fogo. Pessoal, muita gente pensa que quando chegou nessa parte de borbulhar bastante, chegou no ponto e desliga. E aí é que tá o pecado de vocês. Por quê? Porque quando chega nesse ponto aqui ainda, ó, parece que tá bem firminho, ó, parece que já começa a dar indícios de que dá para enxergar o fundo da panela. Na verdade, ele não chegou no ponto ainda. Como é que eu sei que não chegou no ponto? Eu levanto a minha colher e viro o recheio e ele ainda tá afundando dentro do recheio, ó. Ele cai e afunda, ele não tá parando em morrinhos em cima do próprio recheio. Tá caindo mais em fio reto da colher do que em pedaços, ó. Cai ainda em fio reto, molinho ainda, ó. Tá? Então ainda não chegou no ponto, tá? Quando tiver assim, continua aí mais uns 5 minutinhos que vai chegar no ponto e eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, agora sim chegamos no ponto. Olha como é que é o ponto que eu falei pra vocês. Vamos levantar a colher e ó, o recheio para em cima do próprio recheio, ó. Vai criando morrinhos em cima, ele não afunda mais, ó. Já para em cima, ó. A gente levanta a colher também, ele começa a cair tipo em blocos, ó. Começa a cair em blocos. Cai um bloco, outro, ó. Um bloco, outro pedaço, bem pausadamente. Esse aqui é o ponto perfeito, é aquele ponto que nada vai desmoronar nos seus bolos, tá? Que vai ficar perfeito para comer no ovo de colher, no ovo recheado, no cupcake, nas tortas, para fazer contenção nos seus bolos, né, para não vazar um recheio ou uma geleia que vá no meio. Esse brigadeiro tradicional é perfeito também para fazer contenção, porque ele é o recheio mais estruturado que existe, né, gente? Então aqui, cheguei aqui e olha a importância da panela boa e uma espátula, ó. O recheio tá se soltando todo, ó. Ó. Agora eu vou desligar aqui rapidinho meu fogão e vou colocar num recipiente. Agora, uma coisa importante. Desliguei o meu fogo, imediatamente você vai tirar o recheio da panela. Imediatamente, tá, gente? Por quê? Porque mesmo que a gente desligue o fogão, a panela ela permanece muito quente. E isso pode queimar o fundo, né, do nosso recheio, certo? Coloquei aqui num recipiente, num refratário, tá? Olha o meu recheio, na consistência já maravilhosa e olha que ele tá quente ainda. Vamos para um ponto importante, Mahara, por que que o meu recheio cristaliza? Geralmente, gente, ele cristaliza porque ficou em contato com o ar por muito tempo. Ou seja, assim que tirou do fogo,
Botou num recipiente, imediatamente, mesmo que ele esteja fervendo de quente, você vai pegar um saquinho ou plástico filme, que também é maravilhoso, e você vai colocar em contato direto com esse recheio, bem encostadinho em todos os cantinhos, tá? Ó, coloquei aqui em todos os cantinhos. Ó, e vou deixar ele esfriar. Como é um recheio super estruturado, dá para deixar ele esfriar em temperatura ambiente. Não há necessidade nenhuma aqui de colocar esse recheio na geladeira. Por quê? É importante que ele crie a estrutura dele ao esfriar de maneira natural, sem a ajuda da geladeira, certo? Porque depois, se a gente tira da geladeira, ele pode amolecer mais do que o esperado. Então, quer colocar na geladeira, quer armazenar na geladeira? Ai, Mahara, eu quero fazer porque eu tenho bolo só no fim de semana, eu já quero fazer esse recheio terça, quarta-feira para já ficar adiantado. Você pode, mas deixa ele esfriar primeiro, deixa ele esfriar e criar a estrutura que ele vai criar em temperatura ambiente e depois você leva ele num pote bem fechado, com o saquinho ou plástico filme encostado nele, você leva ele para a geladeira e lá ele vai poder ficar armazenado aí 7, 8 dias sem problema nenhum, certo? E aí, Mahara, quero usar, o que eu faço? Já tiro da geladeira, já uso? Tira da geladeira, deixa ele uns 30 minutinhos para ele voltar para a temperatura ambiente e aí você aplica no seu bolo. Mahara, eu quero congelar o meu brigadeiro branco, posso congelar? Pode congelar, aí você vai fazer a mesma coisa, coloca num pote, cobre, encosta o saquinho no brigadeiro, você pode colocar até dentro desses saquinhos e escrever para deixar marcadinho qual é o sabor e qual a data de validade que ele tem, para você não se perder depois. E aí você pode congelar ele no freezer aí em torno de 25 dias, 30 dias, vai ficar perfeito igual o seu recheio. Mas a Mahara aqui sempre vai indicar a vocês que vocês façam esses recheios num dia para utilizar já no outro, porque por mais que o freezer vá manter todas as propriedades, a estrutura e o sabor, nunca fica exatamente igual quando a gente tira da panela e já usa ele novinho no dia seguinte, certo, gente? Então, qualquer sabor, qualquer brigadeiro saborizado que eu for saborizar aqui, ele também vai ter esse prazo de validade na geladeira ou no freezer. A não ser que você escolha saborizar ele com a fruta. Aí com a fruta esse prazo de validade vai cair pela metade, tanto no freezer quanto na geladeira, certo? Mahara, eu não quero armazenar nem na geladeira e nem no freezer. Quantos dias ele dura fora da geladeira? Vai durar fora da geladeira numa consistência bacana, gostosa, aí em torno aí de 3 dias, tá, gente? Tranquilo, 3 dias, tá? Para você consumir um produto novinho, certo? Bom, Mahara, agora então eu quero fazer, já que tu já me ensinou a base e tu disse que eu posso fazer qualquer sabor, vamos fazer outro sabor agora. Bom, pessoal, depois que a gente fez a base, então eu falei que dava para fazer vários sabores, a gente vai dar sequência. Vamos lá! Brigadeiro branco tá ali. Depois a gente vai saborizar aquele brigadeiro branco ali e vocês vão ver como. Agora vamos partir para o nosso segundo recheio, partindo dessa mesma base. Leite condensado. Um leite condensado. Um creme de leite. Antes da gente colocar o chocolate aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai misturar muito bem o leite condensado e o creme de leite, tá? Uma dica que eu posso dar para vocês aqui também, para misturar bem o chocolate 55%. Fica mais fácil também se você colocar primeiro o leite condensado e o chocolate e mexer muito bem. Vai dissolver mais fácil esse chocolate e aí depois você adiciona o creme de leite. Ou se você preferir, pode fazer que nem eu tô fazendo aqui. Primeiro mistura muito bem o leite condensado com o creme de leite, até ficar bem lisinho. E depois você vai adicionar o chocolate 55%.
Agora a gente vai fazer o brigadeiro tradicional de chocolate, que ele que é o número 1, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença do cacau puro 100% e do chocolate 55%, tá? Os dois são da Mega Sabor e eu super indico que vocês experimentem se tiver aí na cidade de vocês. Ele tem em lojas de confeitaria, artigos de embalagem, todas essas lojas tem, tá? Bom, pessoal, antes de eu colocar o cacau ou o chocolate 55% ali no nosso recheio, no leite condensado e creme de leite, deixa eu mostrar pra vocês a diferença. Aqui eu tenho o chocolate 55% de cacau da Mega Sabor, ó, ele é bem escurinho, mas a gente vê que não é tão escuro quanto o cacau 100% deles. Olha que lindo o cacau 100%. É mais seco, tá, gente? Ele é mais seco. Geralmente, em brigadeiro tradicional, vai o chocolate 50-55% de cacau, tá? Mas se você quiser um brigadeiro mais amarguinho, você pode sim optar pelo cacau 100%, tá? Mas daí você não precisa colocar tanto, você pode colocar menos um pouquinho, certo? Eu vou optar hoje pelo chocolate 55% de cacau. Eu peguei só para mostrar para vocês. Mas vocês também podem optar por fazer uma misturinha dos dois. E ao invés de colocar 2 colheres de sopa do chocolate 55%, você pode colocar uma colher de sopa do chocolate 55% e uma colher de sopa do cacau 100%, tá? Vai ficar bom também o brigadeiro de vocês, certo? Outra coisa bem legal para mim falar para vocês, para ter um resultado legal, se tratando do recheio de brigadeiro tradicional. Peneirar o chocolate, tá? É bem interessante peneirar. Quanto mais você facilitar para o seu recheio ficar lisinho, melhor. Então não tenha preguiça de fazer os processos chatinhos, como peneirar, misturar muito bem antes de levar para o fogo. Eu sei que às vezes você pode estar com um pouco de pressa, mas quer um resultado perfeito? Tem que passar pelo processo, tá? Mas deixa eu falar uma coisinha para vocês enquanto eu misturo aqui esse chocolate aqui no leite condensado e creme de leite. Deixa eu conversar com vocês uma coisa, gente. Às vezes no brigadeiro branco, até mesmo no tradicional, às vezes mesmo fazendo todos os processos, às vezes fica, né, uma pelotinha, fica uma bolinha, uma coisinha. Mas, gente, aí as pessoas às vezes têm vontade de desistir por conta disso. Gente, por favor, parem de se apegar a coisas que não são importantes. O que vai mudar na vida de vocês ou nas encomendas de vocês porque um recheio, uma vez que outra, ficou com uma pelotinha? Não muda em nada, gente. Não muda em nada na hora de comer o bolo, na textura. Não muda em nada, então não se apeguem tanto a isso assim, sabe? Meu Deus, ficou assim, eu não sei fazer. Não, foi só um dia que ficou com uma pelotinha, de repente você fez com mais pressa, de repente você usou um chocolate que não era de boa qualidade, né? Às vezes aquele lote do leite condensado não estava bom, né? Vamos, né, pensar, tentar enxergar os dois lados da situação e não focar só naquele problema daquele momento. O que eu vejo de gente que desiste da confeitaria por pequenos empecilhos que vão aparecendo no caminho, gente, não é uma nem duas pessoas. Então, vamos começar, né, a enxergar a parte boa da situação. Deu errado dessa vez? Provavelmente na próxima vai dar certo. Você, naquele erro ali, você não vai cometer mais. Você não vai cometer o mesmo erro 2 vezes. Então, errou, agradece porque é um erro a menos para você cometer depois, sabia? Então, deixa eu mexer bem aqui. Aí, esse chocolate 55% da Mega Sabor é tão maravilhoso, gente, que ele é muito fácil de dissolver, tá? E é importante dissolver muito bem antes de levar para o fogo. Isso é uma dica muito importante e que muita gente não segue, não tem paciência, né? Ah, Mahara, surgiu uma encomenda de última hora, eu preciso fazer esse brigadeiro de uma vez. Mas faça com paciência. É 1 minutinho, 2 que não vai fazer diferença. Mas para o resultado do seu recheio vai. Então aqui eu misturei muito bem. E vocês viram, a gente partiu da mesma base, leite condensado e creme de leite.
apenas saborizamos com chocolate. Aqui é a mesma coisa que eu falei para vocês no início da aula. Se eu tivesse usando uma panela bem fininha, eu iria acrescentar uma colher bem rasinha de sopa de manteiga sem sal, tá? Ó, aqui tá lindo, já lisinho, e vamos levar pro fogo. Gente, o brigadeiro tradicional, eu tenho a impressão, né, que ele demora um pouco mais para pegar o ponto do que o brigadeiro branco tradicional, porque consequentemente aqui tem mais açúcar, né, porque a gente colocou o chocolate 55% cacau e ele tem um pouco de açúcar, então junta, né, o açúcar do leite condensado, né, o doce do leite condensado, mais o doce do chocolate 55%, então tem mais açúcar aqui para ser dissolvido, então demora um pouquinho mais que o brigadeiro branco tradicional. Mas o ponto é o mesmo, a maneira de fazer é a mesma, sempre mexendo bem nos cantos da panela, no meio, para não grudar, né? Para não queimar e mexendo sempre até chegar naquele ponto de recheio que eu já mostrei para vocês. Quando começa a cair em blocos da colher, ou quando você levanta a colher e ele para em cima do próprio recheio, não afunda mais. Tenho certeza que vocês nunca mais vão errar o ponto do brigadeiro. E agora vamos mexer até chegar no ponto. Pessoal, chegamos aqui no ponto do nosso brigadeiro também. Vou desligar aqui o meu fogão. Ó, ó. Levanta a colher e ele começa a cair em blocos e vai parando em cima do próprio recheio, ó. Ó. Maravilhoso. Vou tirar da panela e colocar num recipiente também. Pessoal, coloquei o meu brigadeiro aqui dentro, tirei da panela imediatamente, que nem eu falei pra vocês da outra vez, e coloquei aqui. Mahara, o meu brigadeiro ficou, mesmo com todos os cuidados, ele ficou com um pouquinho de pelotinha. Tem alguma outra coisa que eu possa fazer? Tem. Aqui eu tenho um fouet, coloquei o brigadeiro aqui, ó, quente, e vou bater esse fouet que nem fosse massa, que nem fosse um ovo, que nem fosse claras em neve, tá? E, ó, e ele fica bem lisinho, tá? Isso também é uma outra dica que eu posso dar pra vocês, porque às vezes cria pelotinha e você quer trabalhar com bico, aí fica ruim quando cria pelotinha, porque daí tranca no bico, né? Ou é um naked cake, que daí você quer que o recheio fique aparente, aí o recheio tem que estar na textura perfeita, lisinho. Então, um fouet vai ser suficiente para resolver o seu problema aí com o seu recheio, tá? Ó, fica na textura bem lisinha. Bati aqui, que o meu também ficou, esse brigadeiro aqui ficou com um pouquinho de bolinha. E agora voltou a textura perfeita. Deixa eu aproximar a câmera para mostrar para vocês. Gente, olha aqui. Que eu bati com o fouet aqui rapidinho na mão. Olha como é que ficou a textura do meu brigadeiro. Parece até uma massa de bolo. Olha que lindo, lisinho. Não se preocupem que ele não vai perder o ponto dele, a textura. Ele tá quente ainda, né? Depois que ele esfriar, ele vai ficar bem firminho. Olha que lindo, gente. Olha que cremoso. Mahara, eu não tenho um fouet para fazer isso e o meu brigadeiro criou bolinha. O que eu posso bater? Pega o globo da sua batedeira e bate, que o globo é que nem... Ele é que nem o formato do fouet. Só pegar o globo e bater aqui com a mão. Não precisa levar pra batedeira, tá, gente? Porque a batedeira tem muita força. Tem que ser na mão mesmo, ó. Ó. E fica assim, nessa cremosidade aqui, o nosso brigadeiro tradicional. Pessoal, feito isso, o que a gente faz imediatamente? Cobre bem o nosso recheio com um saquinho ou plástico filme para não entrar em contato com o ar e assim ele não cristalizar tão rápido, tá? Então aqui. Mahara, tem algum outro ingrediente que eu possa usar como um espessante para evitar de cristalizar tão cedo? Sim, existem ingredientes que você pode utilizar que vai ajudar a atrasar um pouquinho essa cristalização, porque não tem como fugir, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar cristalizando, né? Aqui no caso já tem o creme de leite que ajuda muito para não cristalizar, mas muito mesmo, tá? Para mim,
não há necessidade de botar nenhum outro ingrediente. Mas se você quiser, você pode adicionar a gema do ovo, a geminha, você pode peneirar ela. Se você tem medo que fique com o cheiro do ovo ou o gosto do ovo, não vai ficar. Mas se você acha que fica, peneira a geminha e coloca uma geminha na receita. E leva para cozinhar junto, tá? Outra coisa que também serve, né, que as pessoas falam, farinha de trigo, um pouquinho de farinha peneirada, uma colherzinha de sopa de farinha peneirada, também vai ajudar. Mas no caso aqui tem uma caixinha de creme de leite, não há necessidade, tá? O nosso recheio vai ficar super cremoso, maravilhoso e com uma validade bem grande. É só você cobrir ele muito bem na hora de armazenar, tá? Então aqui, outro recheio com a base do brigadeiro branco. Agora vamos para o nosso terceiro. Gente, agora vamos lá que ainda tem mais recheio com a nossa mesma base. Qual é a base? Leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. A caixinha de creme de leite é aquela caixinha de 200 gramas, tá, gente? Mahara, eu quero fazer o dobro. Então você vai dobrar os ingredientes, vai colocar 2 leite condensado e 2 creme de leite. E eu não indico que você coloque mais do que isso para preparar, a não ser que você vá fazer na panela mexedora. Daí sim, aí pode colocar até 6, certo? Qual vai ser o próximo sabor do nosso brigadeiro saborizado? Ninho. Gente, o de ninho, esse recheio de ninho, eu posso dizer para vocês que ele era também um dos campeões de venda. Aqui nessa aula eu tô ensinando para vocês só recheio carro-chefe. Recheio que vocês vão vender todos os dias, certo? Então aqui nessa receita a gente vai acrescentar essa parte de quantidade de ninho em pó, é muito pessoal. Tem gente que gosta de um brigadeiro de ninho bem mais forte e acentuado o gosto do ninho. Tem gente que gosta mais fraquinho, tá? Eu vou colocar aqui nessa receita de hoje 4 colheres de sopa bem cheia, tá? Colocar 1, 2, 3, 4. Se você quiser nesse momento pode peneirar o ninho, tá? Eu não peneirei, mas você quiser pode peneirar. Coloquei todos os ingredientes aqui, vou mexer muito bem antes de levar para o fogo. Lembra que eu dei aquela dica para vocês de mexer primeiro quando for um pó, no caso aqui foi o ninho em pó, dava para colocar primeiro o ninho e o leite condensado e misturar muito bem. Vai dissolver com mais facilidade o ninho ou o cacau em pó, que nem eu falei para vocês antes. Mas se quiser pode colocar já tudo junto com o creme de leite e misturar. Tá, então agora eu vou misturar bem até eu conseguir dissolver o máximo que eu conseguir, o máximo que eu puder esse ninho. Essa parte aqui, para dissolver bem o ninho, se você quiser, você pode fazer também com a ajuda de um fouet, vai ajudar bastante, tá? Porque o ninho, ele depois é que ele começa a desmanchar essas bolinhas que ele cria, né? Uma coisa que eu sei que vocês vão perguntar, Mahara, a marca do leite condensado pode interferir no resultado final? Pode, tá? Então aquelas misturas lácteas, sabe? Use o leite condensado, tá, gente? É melhor. Mas eu posso falar pra vocês aqui algumas marcas que eu gosto. Eu gosto do leite moça, eu gosto do Itambé, é maravilhoso, a estrutura é perfeita. Piracanjuba também é outro leite condensado maravilhoso, tá? Vocês viram que partiu tudo da mesma base, né? A gente só tá saborizando. E aqui, gente, é para ganhar o mundo. Vocês podem saborizar com o que vocês quiserem. Depois a gente vai saborizar ainda o nosso brigadeiro branco com as nossas pastinhas saborizantes. E também eu vou fazer uma outra coisa para mostrar para vocês com brigadeiro branco. Brigadeiro branco não, com esse brigadeiro aqui de ninho, no que ele pode virar.
Ó, já ficou bem misturadinho. Agora sim eu vou levar ao fogo. Vamos lá? Pessoal, o ponto do recheio de ninho é igual aos outros que eu já mostrei pra vocês. Ó, levanta a colher, começou a cair em blocos, já tá no ponto, ó. Começou a parar em cima do próprio recheio sem afundar, também já está no ponto perfeito pra gente desligar e já colocar imediatamente em um refratário. Vamos lá? Bom, pessoal, desliguei aqui a panela no meu recheio de ninho. A mesma coisa, coloco num recipiente na mesma hora. Deixa eu falar com vocês uma coisinha a respeito do recheio de ninho, que eu sei que muitas de vocês têm dúvidas, né? Vamos esclarecer agora aqui. Mahara, na hora de comprar o ninho, eu sempre fico em dúvida com relação ao instantâneo e ao integral. Gente, vou falar por mim, tá? Eu já utilizei os dois, o instantâneo e o integral. Eu não noto muita diferença, mas ainda assim, o pouco de diferença que eu noto, eu acho melhor o instantâneo. Eu acho que dá um resultado melhor pro recheio, certo? Mas eu já fiz com os dois e deu certo com os dois. Combinado? Então aqui tá o meu recheio de ninho. A mesma coisa, achou que o recheio de ninho ficou com bolinha? Pega um fouet e bate esse recheio com a mão mesmo, para ele ficar mais lisinho, tá? Outra dica que eu posso dar para vocês também com recheio que vocês acham que fica com pelotinhas. Eu já fiz, tá, gente? Mas isso também vai muito do liquidificador que você tem. Eu também já usei o meu liquidificador, esperei o meu recheio esfriar um pouco e coloquei no liquidificador e bati ele por uns 2 minutinhos e depois tirei e botei no recipiente normalmente, cobri com plástico filme e o recheio saiu todos aqueles gruminhos, aquelas pelotinhas e ficou bem lisinho depois. Então, é outra dica aí que vocês podem usar, mas vai depender da textura desse recheio, vai depender do seu liquidificador, se é um liquidificador potente, então tem que tomar cuidado para não queimar o liquidificador, tá? Então aqui o nosso recheio de ninho agora ficou mais lisinho. Vou cobrir com um saquinho. Todos esses recheios que a gente fez agora aqui, usando todos a mesma base, leite condensado e creme de leite, todos eles você vai deixar esfriar em temperatura ambiente, tá? Mas se você quiser, espera ele amornar pelo menos um pouquinho e depois, se quiser, pode colocar na geladeira, que nem eu falei, tá? Mas se é um recheio, se você quer usar ele para fazer contenção, né, que é aquela bordinha alta para proteger o recheio no centro do bolo para não vazar. Se você quer fazer um trabalho com bico, então é preciso deixar ele descansar em temperatura ambiente até esfriar por completo, para só depois colocar na geladeira. Mas se é, por exemplo, um recheio para bolo no pote, aí não precisa, né? Porque não tem para onde o recheio vazar. Só tem que esperar ele esfriar. Se quiser deixar esfriar na geladeira, não tem problema. Se for também um recheio para bolo no pote, também não tem perigo de já querer resfriar ele um pouco mais rápido na geladeira, tá? Então, vou deixar aqui o meu recheio de ninho. Bom, pessoal, enquanto tá esfriando lá o meu recheio de ninho, de brigadeiro já tá bem morninho, eu volto com vocês aqui com o nosso recheio de brigadeiro branco, né? O que a gente fez primeiro. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a textura dele agora. Não coloquei na geladeira e olha como é que tá a textura do nosso brigadeiro branco. Olha, gente, que coisa mais linda esse recheio. Imagina depois que ele estruturar mais. Olha, gente. Olha que perfeição de recheio. É a nossa base, né? O nosso brigadeiro branco tradicional. E deixa eu mostrar pra vocês que daqui dá pra vocês fazer qualquer sabor. Que nem a gente fez o de ninho, que nem a gente fez o de chocolate tradicional. E agora eu vou saborizar esse brigadeiro. Mahara, como é que eu faço pra saborizar? Eu vou saborizar aqui com as pastas saborizantes, tá? Mas você pode saborizar com o suco da fruta.
Mahara, em que momento eu sei que eu posso colocar, por exemplo, o limão? Quero saborizar esse brigadeiro, eu quero fazer um recheio de brigadeiro de limão, né? Um recheio de limão. O que você vai fazer? Você vai esperar esfriar completamente, tá? Vai esperar esfriar aqui. Eu sinto ele bem pouquinho morninho. Então já seria um momento para colocar o suco do limão. Você iria acrescentar aqui o suco de um limão, tá? Claro, se for um limão muito grande, vai colocar metade. Mas só o suco, daí o limão pode ser o siciliano, pode ser o Tahiti, o limão da sua preferência. Mas é nesse momento que você iria acrescentar o suco desse limão. Você iria espremer num copo e depois ia colocar aqui no recheio e ia misturar esse suco delicadamente no recheio até se misturar por completo. Ia cobrir novamente o seu recheio com o saquinho e ia deixar ele descansar mais tempo para ficar mais estruturado, porque aqui ele tá um pouquinho morno ainda. Não tá completamente frio e tem que estar completamente frio. Eu sugiro sempre que você faça num dia para utilizar no outro. Mahara, eu quero utilizar no dia seguinte. Eu tenho que saborizar só na hora que eu for utilizar ou posso saborizar antes? Não, saboriza ele assim que ele esfriar, você já vai saborizar e aí você vai deixar ele descansar coberto com o plástico filme ou saquinho fora da geladeira ou dentro da geladeira se você preferir, sempre bem coberto, e aí vai utilizar no dia seguinte, ele já vai estar saborizadinho, prontinho e no pontinho perfeito, que ele não vai perder o ponto por você adicionar o suco, tá? Se fosse de maracujá, a mesma coisa, você iria adicionar o suco da polpa do maracujá, né? Coar e adicionar nesse momento. Eu quero que vocês entendam que esse é o momento para entrar o suco, tá? Porque se você coloca lá quente na panela, o que vai acontecer? O cítrico da fruta com o creme de leite vai talhar, vai dar errado. Então, é importante saborizar depois que você tirou do fogo e que ele já está quase frio por completo, certo? Esse seria o momento. Mas como eu vou com a pasta, vou botar agora também. Vou colocar aqui, vou separar esse recheio aqui em duas partes, nesses potinhos, e vou saborizar a metade com cada pasta para vocês verem, tá? Aqui, vou saborizar aqui. E a outra parte eu vou saborizar aqui dentro do vidro mesmo. Deixei um pouquinho aqui. Aqui tá a metade. Essa metade eu vou saborizar então com a pasta de pistache. Pasta saborizante, gente, elas são bem concentradas, tá? Bem concentradas, olha. Bem concentrada mesmo, tá? Bem grossinha. Vou pegar uma colherzinha para mostrar para vocês. Ó. Ela é grossinha, ó. Parece uma geleinha de pistache, ó. Bem grossinha. Então, você vai colocando aos poucos no seu recheio, tá? Eu vou pegar uma colherzinha aqui de pistache assim, ó, rasinha, e vou colocar aqui no meu brigadeiro. Essas pastas, você não precisa manter ela na geladeira, ela fica em temperatura ambiente, mas usou, tem que fechar bem com a tampinha, tá? Então, vou misturar aqui no meu recheio de brigadeiro branco. Vai ficar um lindo recheio de pistache. Gente, o cheiro tá assim, ó, algo incrível. E aí, você vai adicionando e mexendo aos poucos, ó, não perde o ponto, sendo que ainda vai descansar e vai ficar mais firme. Vou colocar mais um pouquinho. Eu quero que fique mais presente o verdinho do pistache. Vou pegar uma colherzinha aqui para me ajudar a tirar bem aqui. E aqui já é suficiente, tá? Então é uma colherzinha de sopa, você já consegue saborizar toda uma receita de brigadeiro branco, tá? Já fica completamente saborizado aí o seu recheio. A não ser que você queira um recheio mais forte em questão de sabor, tá? Mas daí é questão de gosto mesmo. Mas eu indico geralmente uma colher de sopa.
Olha, gente. Coisa mais linda que ficou o nosso recheio de pistache. Vou colocar um pouquinho mais só. E vocês podem notar que em momento nenhum aqui, ao adicionar a pasta, ou que fosse o suco mesmo, ou algum pó saborizante, não vai perder o ponto, não se preocupe, tá? Tá perfeito. Ó. Maravilhoso. Vou deixar aqui quietinho e agora vou saborizar a outra parte do nosso brigadeiro branco com a pasta saborizante de nozes, tá? O que eu faria para o recheio de nozes? Adicionaria uma colherzinha da nossa pasta saborizante. Aqui. Uma colher. Rasinha e pequenininha, tá? Aqui. E também adicionaria nozes picadas, tá? Então vou colocar aqui. Os pedacinhos de noz não precisa ser bem triturados. Os pedacinhos de noz não precisa ser bem trituradinho, tá, gente? Eu acho que justamente a graça de um recheio que tem alguma coisa crocante é ser crocante. Então, às vezes pedacinhos maiores, mas que vão dar aquela sensação de maior crocância, fica melhor do que muito triturado fininho, tá? Então aqui tá. Vou misturar aqui, ó, o meu recheio branco. E aqui eu ia ter um recheio de nozes. Fácil, rápido, no ponto perfeito, super estruturado, delicioso. Olha, gente, olha que maravilha. Aqui dá pra colocar um pouquinho mais de nozes. Claro que aqui tá meia receita, né? Um pouquinho menos de meia receita, eu acho que ficou mais pro pistache ali, mais brigadeiro. Então aqui, um pouquinho menos de meia receita, né? Se fosse a receita inteira, ia colocar uma colher mais cheia da pasta saborizante e um pouquinho mais de nozes picada também, tá? Mas olha, olha o nosso recheio de nozes. Maravilhoso. Gente, olha como é que tá o nosso recheio de nozes. Incrível, né? Maravilhoso. Olha, olha o ponto. E ainda vai estruturar mais. Olha como é que tá o ponto. Perfeito. Gente, e agora vamos ver como é que tá o nosso brigadeiro tradicional. Lembrando que esse aqui a gente fez há pouquinho tempo, né? Ele não estruturou ainda. Mas olha como é que ele ficou. Olha que lindo. Olha que delícia. Olha como ficou. Olha. Olha, gente, depois que ele ficar completamente estruturado, que ele esfriar por completo, ele vai ficar perfeito para rechear tudo, os bolos, os ovos de colher, para fazer contenção, para trabalhar com bico, com tudo, olha. Olha que lindo, gente, olha o brilho, olha a cor perfeita que ficou com o nosso chocolate 55% de cacau. Maravilhoso, né? Só 2 colheres de sopa. Olha como ficou lindo. Cremoso, brilhante, perfeito. Bom, gente, e o nosso recheio de ninho que a gente acabou de fazer, que também tá bem morninho ainda, não estruturou 100%. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o ponto dele, ó. Ó, começando a firmar, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que creme gostoso. Esse aqui foi campeão de vendas nas minhas Páscoas, por exemplo. O ovo de colher de ninho, com esse recheio aqui de ninho, Virgem Maria, vendi muito. Ó, é só recheio campeão de venda. Para bolo também, com morango, esse ninho aqui combina com morango, ninho com morango, ninho com bombom, ninho com Oreo. Eu vou mostrar para vocês uma maneira também de deixar mais gostoso ainda esse recheio. Eu vou pegar metade e vou mostrar para vocês também uma maneira de dar uma saborizada nesse de ninho. Vamos lá?
Pessoal, eu separei um pouquinho aqui do nosso recheio de ninho, que vocês também podem fazer isso com brigadeiro branco, lembra? Que é perfeito para saborizar. Aqui eu peguei bis, né? Que é um chocolate que é mais em conta e que os clientes gostam também. E também peguei o Laca Oreo. Poderia ser também o biscoito Oreo, a partezinha preta também para colocar aqui. Ia triturar ele aqui, um pedaço, bem pedaçudo, e adicionar aqui, ia misturar e já tá pronto, tá? Eu vou fazer com esse chocolate aqui, mas poderia ser com bis. A outra metade eu vou botar o bis, então, pra gente ver. Poderia ser também Kit Kat, tá? Vou pegar meu chocolate branco e vou picar de maneira meia grosseira. Aqui nesse potinho tem um pouquinho menos de meia receita. Eu quero só mostrar pra vocês como fica bom. Vou usar toda essa barrinha de chocolate aqui, tá, gente? Mas você pode dosar com um pouquinho menos, se quiser. Mas é pra mostrar pra vocês que vocês podem fazer essas combinações com os recheios de brigadeiro branco e brigadeiro de ninho, com várias opções de chocolate. Poderia ser uma barra de chocolate branca pura também, picada assim bem de maneira grosseira, que daí fica com uma crocância, que dá um sabor especial pro nosso recheio. Por isso que é importante, gente, quando vocês forem adicionar alguma coisa que vocês querem dar crocância, que vocês esperem esfriar completamente o recheio, porque senão vai perder a crocância, né? Vai colocar o recheio, o chocolate assim picado, num recheio que tá quente, vai amolecer. Vai colocar o bis num recheio que tá quente, vai amolecer o bis, tá? Então tem que ser completamente frio, tá? O meu ainda tá um pouquinho morninho, mas é porque eu tô mostrando pra vocês como é que é. Mas o ideal é que ele esteja completamente frio. Se quiser até geladinho da geladeira, tá? Para adicionar o crocante, para adicionar o chocolate, para adicionar o bis, o Kit Kat. Então vamos colocar aqui agora. Não tem como ficar ruim, né, gente? O recheio já era de ninho. E aí a gente vai misturar aqui no nosso recheio. Não tem como ficar ruim. Norma Rara, fica doce? Fica, né, gente? É um recheio doce. É um recheio bom para intercalar com algum recheio que não seja tão doce. Por exemplo, a nata. A nata, ela quebra bastante o doce. Ou alguma outra camada que leve morango. Olha, gente. Olha que coisa mais linda. Olha esse recheio. Maravilhoso. Olha, gente. Agora, esse recheio de ninho aqui, eu vou saborizar ele com uma colher bem rasinha de pasta saborizante de avelã, da Mega Sabor. E também vou colocar o bis picado. Pessoal, coloquei o bis picado aqui dentro. Olha que coisa. É outra delícia. Olha que delícia. Vou colocar ainda uma colherzinha saborizante de avelã, né? Só pra dar mais um gostinho. Só uma colherzinha. Gente, depois a gente coloca o contatinho da Mega Sabor aí nos nossos grupos para vocês poder fazer as compras de vocês, tá? Das pastas saborizantes, quem quiser saber preço, essas coisas, todos os nossos parceiros a gente coloca depois. Gente, o que é esse recheio aqui de bis? Com um toquezinho de avelã.
Olha que coisa mais linda que ficou esse recheio também. E olha o ponto, gente. Tudo com ponto perfeito para você fazer recheio para qualquer bolo, para os seus ovos de colher e não se preocupar com ponto. Esse é o ponto perfeito, ó. E lembrando que são recheios que eu acabei de fazer, eles ainda vão estruturar um pouco mais, tá? Mahara, no caso desse que tu colocou o bis, tu acha melhor eu fazer antes para usar no dia seguinte, colocar o bis um dia antes também ou na hora? Nesse caso do bis em específico, porque tem aquela partezinha que é de wafer, sabe? Eu acho legal que você pode colocar ele só na hora de colocar no bolo, tá? Que daí ele vai chegar mais crocante pro cliente, mais novinho. Mas só o fato de você acrescentar o bis no recheio gelado, frio, já vai ajudar e muito para ele não murchar tão rápido, tá? Porque aqui ele tá bem crocante, tá? Ó. Maravilhoso, né? Bom, pessoal, todos os nossos deliciosos recheios feitos com a mesma base estão prontos. Ficaram maravilhosos. Olha que aula incrível, ficou grande, mas eu precisava passar todas essas informações para vocês. Tem uma coisa que eu sei que vocês têm bastante dúvida sobre morango, fruta, a fruta mesmo no recheio. Mas essas dicas, tudo sobre morango, como fazer o morango soltar menos água, né? O morango coloco misturado no recheio ou coloco direto na massa do bolo? O abacaxi, maracujá, porque teremos recheio trufado de maracujá na nossa próxima videoaula e eu vou estar falando a respeito já de todas as outras frutas também para recheio. Teremos também um recheio crocante de chocolate que vocês vão achar assim, ó, surreal. Mas todas essas dicas, essas informações, tudo na nossa próxima videoaula que vocês não podem perder. Serão 2 recheios inéditos que eu nunca passei antes pra ninguém. Certo? Então não perca a nossa próxima videoaula. Agora eu vou aproximar um pouquinho a câmera para que vocês possam ver o resultado de cada recheio que a gente fez hoje. Olha, gente, aqui o nosso brigadeiro tradicional. Olha a textura desse brigadeiro, gente. Ele ainda vai ficar mais firme. Olha como é que ficou o nosso brigadeiro branco saborizado com nozes. A gente colocou a pasta, né, saborizante de nozes. Olha o ponto. Olha o ponto. E mais as nozes trituradas. Esse aqui tá surreal, né, gente? Esse brigadeiro branco aqui, ó, o brigadeiro branco de ninho, que a gente saborizou com chocolate Oreo. Olha que delícia, gente. Imagina, gente, no bolo, os clientes piram. Esse daqui, o brigadeiro de ninho branco que a gente saborizou com bis e um pouquinho de pasta saborizante de avelã. Olha a delícia, gente. Olha, e olha a estrutura do recheio. Todos os recheios super estruturados para você fazer sem medo, rechear seus bolos sem medo, tá? E também o nosso brigadeiro de pistache, gente, olha a textura, olha a cremosidade, gente. Também tá pegando ponto ainda. Ó, vai descansar e vai ficar mais firme depois. Então, esses foram todos os nossos recheios com a mesma base da aula de hoje. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que ficou incrível. Lembrando que também amanhã teremos novidades sobre o nosso curso de recheios 2.0, que será lançado depois do nosso curso gratuito. Amanhã eu vou estar revelando o valor para vocês e todos os bônus que vai ter. Então amanhã vocês não podem perder a nossa aula de jeito nenhum. Vai estar incrível, além de 2 recheios exclusivos que eu vou ensinar nesse curso gratuito. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Depois as dúvidas vocês podem deixar dentro dos nossos grupos de WhatsApp, que a minha equipe vai estar respondendo vocês todos. E façam essas receitas e me marquem nas redes sociais para mim ver que vocês estão fazendo, para mim ver que vocês estão evoluindo com os recheios. Eu espero que vocês usem muito, pois essa aula de hoje, esse recheio aqui é aquele recheio de arrancada. Com essa base aqui, você pode dar início no teu negócio, você pode já começar a criar a tua cartela de recheios para tudo que você for fazer. Lembrando que recheio é utilizado em praticamente tudo, então não tem como fugir do recheio. É muito importante que você saiba boas receitas de recheio, principalmente recheio estruturado, que nem esse que eu ensinei na nossa aula de hoje.
Desejo um grande beijo para vocês, um abraço, fiquem com Deus e coloquem em prática as nossas aulas. Até amanhã!